os caçadores de Onis tiveram pela primeira vez na história uma vitória dupla sobre as luas superiores. Gyoki e Hantengo caíram na Vila dos Ferreiros graças aos esforços de Tanjiro, Nezuko, Genya, Mitsuri e Muichiro Tokito. Porém, ao final desse arco, uma grande ameaça aparece para ameaçar o futuro de nossos caçadores. Nezuko se tornou uma Oni resistente ao sol, e agora Muzan Kibutsuji, após descobrir isso, criou um novo objetivo em sua mente, e a guerra entre a Demon Corp e os Kizuki de Muzan, com certeza, em breve irá estourar. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre os bastidores do pós-Vila dos Ferreiros, tudo o que ficou decidido no mundo de Demon Slayer após a vitória da Organização de Caçadores sobre as Luas Superiores 4 e 5. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de entrar lá no Discord do canal pra gente conversar e trocar uma ideia sobre animes e mangás. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar o melhor preço e ainda vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora chega de enrolação, vamos ao vídeo. Depois que Nezuko Kamado conseguiu conquistar o sol, vemos Tanjiro a abraçando e chorando muito de felicidade pela vida de sua irmã. Por pouco, Tanjiro não acabou perdendo a Nezuko no meio de sua jornada. É uma cena realmente muito fofa, porque apesar do Tanjiro ver que ela ainda é uma Oni, ele fica com um sentimento incrível de alívio misturado com felicidade. Os ferreiros da vila também ficaram muito felizes pela Nezuko estar viva. Então vemos pela primeira vez também no mangá o sorriso do Genya, que também ficou muito feliz vendo a cena do abraço entre os dois irmãos Kamados. Após tudo isso, Tanjiro acaba desmaiando por causa do cansaço da batalha na Vila dos Ferreiros. Por fim, vemos a Hashira do Amor Mitsuri Karoji ainda lutando na floresta contra os dragões do Zorakuten, praticamente desistindo da luta, vendo que no final ela acabaria morta. Foi quando os dragões de madeira do Zorakuten começaram a se desfazer graças à derrota do Hantengo. Mitsuri agora estava salvo, ela havia conseguido segurar o demônio mais forte da vila por uma noite inteira. Em seguida, toda essa cena é cortada diretamente para Muzan Kibutsuji. O rei dos Onis ainda estava disfarçado de criança, como vimos ele lá no começo da segunda temporada do anime. Muzan de repente começa a entrar em uma completa êxtase. Ele diz que Hantengo fez um ótimo trabalho despertando o Oni imune ao sol. No meio dessa felicidade, Muzan acaba matando a empregada e a mulher que cuidava dele em seu disfarce de criança. Muzan então grita, voltando à sua forma real, que já fazia 1000 anos que ele não tinha esperanças e que o lírio da Aranha Azul era inútil. Ele não precisava mais procurá-lo, bastava agora ele absorver a Nezuko. Seu objetivo nesse momento estava muito claro. Muzan, em sua cabeça, nesse momento teria a chance perfeita de ser imune ao sol. Uma coisa muito legal dessa parte é que Muzan diz que ele não queria criar Onis e que só fez isso para que um dia pudesse criar sem querer o demônio perfeito, que foi justamente o que acabou acontecendo. Depois de todo o discurso do Muzan sobre o demônio perfeito, o mangá começa a contar um pouco da história do rei dos Onis. Durante a Era Heian, vemos um generoso médico que estava disposto a cuidar de um garoto com uma doença rara. Todos os médicos da época disseram que aquela criança viveria no máximo até seus 20 anos. O nome desse garoto doente era Muzan Kibutsuji. Apesar dos cuidados do generoso doutor, o doutor não foi capaz de aparentemente achar uma cura para o menino, e como consequência, Muzan tirou a vida do médico com uma faca, após ter um ataque de raiva com a notícia de que sua doença ainda estava avançando. Porém, logo após a morte do médico, Muzan descobre que o medicamento que estava sendo usado nele havia começado a fazer efeitos, e seu corpo agora era forte. Ele conseguia andar e viver uma vida comumente assim como qualquer outra pessoa, sem precisar ficar em cima de sua cama durante todos os dias de sua vida. Mas aqui haviam dois problemas. Muzan percebeu que apesar de ele estar fisicamente muito bem, seu corpo ansiava por carne humana, mas esse ainda era o menor dos problemas. Em sua visão, para esse primeiro problema,
bastava ele comer outras pessoas que as coisas iriam se resolver automaticamente. O pior dos problemas para Muzan foi não poder mais andar sob a luz do sol. Ele não queria ser um ser que só pudesse andar livremente somente ao anoitecer. Ele queria ser livre durante as 24 horas de seu dia. Então Muzan estudou o remédio que foi feito pelo médico e descobriu que aquele medicamento ainda estava em fase de testes. Um remédio que foi feito à base de uma planta chamada lírio da aranha azul. Muzan, com essa informação, viajou o Japão todo atrás dessa planta. Ele não sabia se o lírio da aranha azul realmente existia ou se realmente ela podia ser cultivada. No fim de tudo, todos os vestígios sobre essa planta acabaram desaparecendo junto à morte do médico. Me perdoe. Ao fim da batalha na Vila dos Ferreiros, Tanjiro, Nezuko, Genya, Muichiro, Mitsuri e o Pequeno Ferreiro se abraçam para comemorar que todos estavam vivos. Destaque para o rosto de Genya, que ficou bem vermelhão, não sei porquê ainda, mas Genya tá daquele jeito. Então temos a carta de Tamayo para Tanjiro. Nessa carta, a Oni agradece Tanjiro por ter fornecido a ela o sangue de Nezuko e também o sangue de outros Kizukis, como o Kyogai, o Gyutaro e a Daki. Tamayo explica na carta que o homem que foi transformado por Muzan na cidade também já havia recuperado a consciência e, assim como ela e o Yushiro, passou a ser um Oni livre da maldição do Muzan e voltou a viver com sua esposa consumindo baixas quantidades de sangue humano. Tamayo então continua a carta falando sobre o sangue da Nezuko. Ela diz que o sangue da Nezuko é algo bem diferente e que aparentemente o sangue dela evolui com o tempo. Ela diz que a Nezuko poderia estar tendo as atitudes infantis do lado de fora como Oni, porque internamente ela estaria priorizando algo maior, e termina dizendo na carta que Nezuko poderia ser a primeira Oni a conquistar o sol, o que realmente acabou acontecendo ao final desse arco. Eu não cheguei a me apresentar, não é? O meu nome é Tamayo e esse rapaz é Yushiro. Eu espero... Tanjiro acorda na mansão da borboleta 7 dias depois dos acontecimentos da Vila dos Ferreiros. Ele estava sendo cuidado pelo Kakushi Gotou. Gotou explica que a Demon Corp tinha algumas vilas mortas que serviam como vilas reservas para os ferreiros, e como aqueles estavam foi atacada, todos os ferreiros foram movidos para uma nova vila e já estavam novamente fazendo seu trabalho. O Kakushi também explicou que, apesar da presença dos 2 luas superiores, as mortes foram mínimas comparadas ao desastre que poderia ter acontecido. Gotou falou que Mitsuri e Muichiro dormiram por 2 dias e após o 3º dia já estavam 100% fisicamente. Em seguida, o Tanjiro e o Gotou começaram a falar sobre a Nezuko e o Tanjiro, por muito pouco, não acabou contando para o Kakushi sobre sua relação com a Tamayo, e isso porque ele engasgou no meio da conversa. Então, graças a esse engasgo, ele não contou para ele sobre essa relação de caçador e Oni. Então, depois disso, temos um corte para o momento em que o Zenitsu se encontra com a Nezuko, com ela dessa vez conseguindo falar. O Zenitsu ficou incrivelmente louco, sério, ele ficou muito feliz e começou a gritar várias vezes que iria se casar com a Nezuko e não parava de fazer elogios a ela e à voz dela. Nosso Pikachu só parou com a gritaria quando a Nezuko falou "Bem-vindo Inozuki", confundindo o nome do Zenitsu com o nome de nossa Peppa Pig bombada. Em seguida, o Zenitsu fechou a cara e saiu do local com uma aura escura em volta de seu corpo, falando que iria fazer churrasco de porco mais tarde. Aparentemente, nosso menino Javali passou na mansão alguns dias antes e ensinou a Nezuko a falar seu nome, por isso a Nezuko falou bastante de Inozuki durante a conversa com o Zenitsu. Inosuke. Para falar sobre os acontecimentos da Vila dos Ferreiros, Kagai Buyashiki convocou uma reunião com todos os pilares. Enquanto os pilares esperavam, vemos Sanemi invejando o encontro dos caçadores com as luas superiores, Obanai preocupado com a saúde de Mitsuri, Mitsuri dizendo que estava perfeitamente bem, Tokito falando que ainda estava se recuperando dos danos, Gyomei feliz por ninguém ter morrido na vila e por todas as luas do local terem sido derrotadas, e Shinobu e Gil preocupados com o assunto da reunião. Em seguida, quem entra na sala para surpresa de todos não é Kagai Buyashiki,
e sim sua esposa, Amane Boyashiki. Ela estava acompanhada de Kiria e de uma de suas filhas. Assim, a reunião é iniciada. Amane diz que Kagaya realmente não estava em condições de sair de sua cama, por isso que ela, seu filho e sua filha vieram no lugar dele para passarem a mensagem. Amane inicia a reunião falando sobre a Nezuko e sobre a guerra que provavelmente estaria próxima contra Muzan. Depois, ela entra em um assunto sobre as marcas de Muichiro e Mitsuri. Ela queria saber em quais condições que eles conseguiram despertar a marca, mas antes da resposta, Amane explica que existem alguns relatos sobre os caçadores da Era de Ouro da Demon Corp, onde diz que todos os caçadores da Era Sengoku possuíam marcas parecidas com as relatadas por Mitsuri e Muichiro. O registro mais claro sobre as marcas dizia que após um usuário marcado aparecer entre os caçadores, a marca passaria para os outros como se fosse uma doença, e com o tempo, todos os caçadores acabariam despertando, mas o restante das informações eram sombrias e estavam completamente corrompidas. Também foi determinado que o primeiro a ter a marca não foi nenhum dos Hashiras da geração atual, e sim Tanjiro Kamado. Mas Tanjiro não sabia explicar como foi que ele conseguiu a marca. Tanjiro meio que tentou explicar com barulhos e não deu tanta lógica ao que estava falando, aí ficou meio que uma explicação bem sem sentido. E a Mitsuri, quando foi explicar, acabou fazendo o mesmo, meio que eles começaram a fazer alguns barulhos estranhos e ninguém entendia o que eles queriam dizer. O único que conseguiu explicar de maneira lógica foi Muichiro Tokito, que disse que seu corpo havia passado de 200 batimentos por segundo e sua temperatura corporal passou dos 39 graus. A Shinobu, ouvindo isso, ficou bem assustada, pois não era uma condição que permitia que alguém conseguisse se mexer ainda mais do jeito que eles se mexeram para derrotar uma lua superior. Tokito criou a teoria que aqueles que vivem a essas condições despertam a marca, e os que não despertam acabam morrendo. Essa aqui seria a diferença na teoria dele de quem desperta e de quem não desperta a marca do caçador. Sanemi achou algo bem simples, e Tomioka fez uma piadinha de fundo chamando o Hashira do Vento de uma pessoa bem ingênua. Então ficou decidido na reunião que haveria um treinamento para a marca, para que ela fosse ressoada para todos os caçadores de nível Hashira. E olhando para Gil, Amane falou em voz alta que não haveria exceções, e que todos os caçadores de nível Hashira deveriam participar do exercício. E sim, o Tomioka ouviu e acabou bufando por causa disso aí. Doido, não diga uma palavra até permitirem. Você tem noção de quem estão à sua frente? Eles são os Hashiras. Amane Boyashiki terminou de falar com os pilares e se retirou da sala para voltar a cuidar de seu marido e relatar a ele a reunião. Assim que Amane se retirou, Gyomei se perguntou a si mesmo o que aconteceria com ele, e Gil Tomioka resolveu que aquele ali seria um ótimo momento para ele simplesmente ir embora. Quando Gil se levanta e começa a ir em direção à porta, Sanemi, de maneira muito educada e até calma demais, pede para Gil esperar um pouquinho para que todos os pilares pudessem planejar as fases do treinamento. Gil diz que ele não tem nada a ver com isso e que os pilares poderiam tomar essas decisões sozinhos, continuando assim a sua caminhada para sair da sala. Obanai é o primeiro dos Hashiras que se irrita com essa postura de Gil, enquanto Mitsuri, Sanemi e Shinobu tentam fazer com que o Tomioka continuasse na sala, até que Gil solta uma das frases mais famosas dele dentro da obra: "Eu não sou igual a vocês". Com essa frase, Sanemi realmente fica muito estressado por entender que Gil Tomioka estava tirando o sarro dos outros pilares e se sentindo superior a todos eles. Mas quando as coisas começaram a esquentar, Gyomei bateu as mãos. E cara, nesse momento aqui que o Hashira da Pedra bateu as mãos, todos os pilares, sem exceção, trancaram. Sem brincadeira, não passava nem agulha. Então Gyomei diz que tem uma proposta e manda que todos os Hashiras sentassem para ouvi-la. E aparentemente, nenhum deles teve coragem ou maluquice de questionar o Hashira mais forte. Agora vamos ao centro de recuperação da mansão da borboleta, onde estava ele, Tanjiro Kamado. Tanjiro estava sendo visitado por Haga Nezuka, seu ferreiro. O ferreiro entrega a Tanjiro a lâmina Nichirin que ele e Kotetsu haviam achado dentro do boneco Yorishi Zero Shiki na Vila dos Ferreiros.
Haganezuka explica que poliu a espada e a reforjou, fazendo ela ficar praticamente como nova. O ferreiro explica que a espada era bem antiga, mas que possuía uma excelente composição com um aço de boa qualidade. Haganezuka também diz que provavelmente o antigo usuário daquela espada era um espadachim muito poderoso, e dá destaque para o detalhe da palavra destruição escrita na lâmina da espada, ao invés da frase comumente usada que é destrua todos os demônios malignos. Haganezuka explica que provavelmente isso aconteceu por causa que na época da Era Sengoku ainda não existia hierarquia dentro da organização de caçadores. O ferreiro também completa isso, falando que não havia nenhum sinal de assinatura do ferreiro que fez a espada na época. Aparentemente, o ferreiro que a forjou havia feito aquela espada apenas e unicamente para eliminar demônios. No fim, Haganezuka acaba brigando com o Tanjiro por ele ter usado a espada antes do fim do processo da retirada da ferrugem para matar o Hantengo, e diz que agora, como punição, o caçador teria que pagar dangos para ele pelo resto da vida. Depois disso, Haganezuka simplesmente foi embora. Gotou, que era o Kakushi que estava responsável pelo Tanjiro, comenta que ele era um ferreiro bem intenso, e Tanjiro fala que Haganezuka parecia estar bem mais calmo que das últimas vezes. Aparentemente, os ferimentos que o ferreiro sofreu na Vila dos Ferreiros ainda estavam doendo, por isso a postura dele estava um pouquinho mais calma. Depois de tudo isso, vemos que Genya Shinazugawa também estava se recuperando no mesmo quarto que o Tanjiro e pede que todos ali no quarto fizessem menos barulho para que ele conseguisse dormir. E assim que Genya termina a frase, Inosuke Hashibira entra quebrando a janela e gritando que ia treinar para ficar mais forte, novamente iniciando uma barulheira ali no local. Isso para a infelicidade do nosso queridíssimo Genya. Agora temos a explicação geral da organização de caçadores. O treinamento pilar seria iniciado em breve, onde todos os caçadores da organização teriam que obrigatoriamente participar dos treinamentos. Os pilares seriam os responsáveis por cada fase do treinamento. A Demon Corp conseguiu esse tempo para os pilares treinarem, pois desde que o Sol foi conquistado pela Nezuko, os Onis ficavam cada vez mais escassos, até que simplesmente não apareceram mais. Isso foi descrito no mangá como a calmaria antes da tempestade. Então vemos que a pessoa que está explicando isso ao Tanjiro era o Zenitsu. Tanjiro de primeira fica muito feliz por todos estarem treinando, e Zenitsu quase agride o Tanjiro, falando que aquele treinamento era um verdadeiro inferno na Terra e que ninguém merecia passar por aquilo. Em seguida, Tanjiro relembra o momento em que ele usou a respiração do trovão lá na Vila dos Ferreiros e agradece o Zenitsu por ter explicado a ele como a sua respiração funcionava. Zenitsu, apesar de não querer demonstrar, ficou muito feliz e foi embora da sala com um grande sorriso em seu rosto. Em seguida, uma carta misteriosa do Sr. Buyashiki chega às mãos de Tanjiro através de um corvo que havia visitado ali em sua cama na Mansão da Borboleta. O que será que tem nessa carta, hein? Só vamos saber mais pra frente. Então é explicado sobre o funcionamento do treinamento pilar. Vemos Tengen Uzui comandando a primeira fase, que focava mais na parte física dos caçadores. Parecia ser uma verdadeira corrida infernal para dar velocidade àqueles caçadores que eram um pouquinho mais lentos. A segunda fase é comandada pela Mitsuri, com o treinamento de flexibilidade. A terceira fase ficou com Muichiro Tokito, com o treinamento de movimentos rápidos e agilidade. A quarta fase, que é uma fase um pouquinho infernal, ficou com o Banai, fazendo a parte de reforço na habilidade de espada. Na quinta fase, temos Sanemi Shinazugawa. Nessa quinta fase, os caçadores iriam reforçar sua parte de resistência com o treinamento de socos infinitos. E na última fase, a fase final, temos Gyomei Himejima com o treinamento de reforço muscular. Aparentemente, até mesmo os Hashiras mais fortes acabavam ficando mais fortes ainda treinando desse jeito todo santo dia, mas ainda tinha uma pessoa que não havia feito nada até esse momento. Gil não estava treinando, ele permanecia sozinho em sua humilde residência ali na área da mansão Buyashiki. Tanjiro resolveu fazer uma visita para ele e entrou na casa de Tomioka sem ser convidado pelo Hashira da Água. Tanjiro diz que irá ficar pronto para o treinamento em 7 dias e pergunta se Gil Tomioka poderia ajudá-lo a treinar. Tomioka diz não. Sim, de imediato ele fala só não. Tanjiro então sente que ele está um pouquinho com raiva
e Gil explica que está triste por Tanjiro não ter dominado a respiração da água e completa dizendo que a posição de Hashira da água estava vazia e precisava que Tanjiro a assumisse. Tanjiro diz que Gil era o pilar da água e Tomioka fala que não, levantando e indo embora logo em seguida. Na carta que o Sr. Boyashiki havia enviado para o Tanjiro mais cedo, Kagaya pediu que o caçador conversasse com Gil Tomioka e tentasse convencê-lo a avançar junto com a organização para que Gil não virasse mais as costas para seus companheiros. Esse foi o pedido do Yakata-sama para o Tanjiro, e o caçador resolveu persistir naquela ideia e começou a meio que perseguir o Gil tentando fazê-lo desabafar. E isso durou por exatos 4 dias. 4 dias do Tanjiro perseguindo o Gil a todo momento e falando coisas aleatórias, perguntando o porquê de Gil não estar treinando com os outros e se ele estava com algum tipo de problema. No 4º dia, Gil Tomioka simplesmente desistiu. Ele não suportava mais o Tanjiro falando com ele até mesmo quando ele ia ao banheiro. Então, depois de tudo isso, temos um pouco da história de Gil Tomioka e sobre seu trágico passado. Tomioka então conta que quando ele era mais novo, existia outro garoto que, assim como ele, perdeu sua família para demônios. O nome desse menino era Sabito. Sabito participou da seleção final junto a Gil, quando os dois eram menores e tinham exatamente 13 anos. Tomioka fala que Sabito possuía um grande senso de justiça e foi o único que acabou morrendo durante aquela seleção. Gil Tomioka, na seleção final, acabou sendo atingido por um demônio e sua consciência ficava indo e voltando. Ou seja, o Gil estava apagando e voltando durante a seleção inteira. Sabito viu que Gil nessas condições estaria em perigo e confiou seu amigo a outro caçador que estava presente na seleção final. Aparentemente, esse caçador foi o God Murata. Em seguida, Sabito seguiu pela montanha salvando outros caçadores e matando diversos demônios pelo caminho. Aparentemente, quando Gil acordou, Sabito já havia morrido e todos os outros caçadores que haviam participado dessa seleção final haviam sido promovidos a caçadores oficiais da organização de caçadores. Ou seja, ninguém além de Sabito havia morrido naquela seleção. Gil Tomioka então começou a acreditar que ele não tinha o direito nem mesmo de ser um caçador, quanto mais o Hashira. Para Gil, ele deveria ter morrido naquela seleção. E depois de contar tudo isso ao Tanjiro, Gil pediu que o caçador fosse para o treinamento e resolveu se retirar, mandando Tanjiro não se preocupar mais com ele. Tanjiro, olhando para Gil ir embora, sentiu um pouco de tristeza pelo caçador e relembrou de quando treinou com Sabito para cortar a rocha. Tanjiro também, em meio às suas lembranças, acaba se lembrando de Kyojuro Rengoku e o quanto ele se sentia fraco e inútil por não ter morrido no lugar do Hashira das Chamas. Então Tanjiro pergunta a Gil o que Sabito havia confiado a ele. Gil Tomioka, nesse momento, ficou parado e se lembrou do dia em que Sabito lhe deu um tapa, dizendo que Gil não deveria se culpar pela morte de sua irmã, já que foi a escolha da irmã do Gil, Tsutako Tomioka, dar sua vida pela vida de seu irmão, e que Gil deveria viver bem por todos aqueles que deram suas vidas pela vida dele. Depois disso, Gil Tomioka teve vários flashbacks de suas lágrimas das vezes em que ele chorou por Sabito e Tsutako, e vendo os rostos de Sabito e Tsutako, Gil se desculpou com eles internamente por ser imaturo. Tanjiro, olhando para o Gil parado por todo esse tempo, pensou que havia falado algo de errado para o Hashira da água e começou a meio ficar desesperado pensando o que ele poderia fazer para agradar o Hashira. E assim que Gil Tomioka virou-se para agradecer e dizer que iria começar a treinar, Tanjiro chama ele para uma competição de quem come mais soba frio. Gil não entendeu nada, ele ficou totalmente perdido, mas logo no quadro seguinte, vemos tanto o Gil como o Tanjiro em uma disputa insana para ver qual dos dois come mais. Depois de vermos que Gil Tomioka estava cabulando o treinamento, conhecemos um pouquinho de seu passado. E depois de tudo isso, da conversa de Gil e Tanjiro, a cena é cortada para outra Hashira, alguém que aparentemente também estava cabulando o treinamento. Essa Hashira era Shinobu Kocho, que parecia estar extremamente estressada. Cara, a Shinobu estava muito brava, e isso tudo enquanto ela andava pela mansão da borboleta. Shinobu vai até um santuário que ela fez em homenagem a Kanai e reza para sua irmã, enquanto ao mesmo tempo
começa a fazer críticas à sua postura e à sua maturidade, pedindo que Kanai Kocho lhe desse uma luz. E é quando Kanao Tsuyuri chega ao local e pede que sua mestra a ajudasse em seu treinamento. E a Kanao estava muito fofinha aqui porque ela pediu de maneira muito carinhosa, e a Shinobu ficou bem comovida com isso. E parece que no treinamento pilar, a Kanao também já havia avançado bastante e já havia chegado na fase do Sanemi, indo diretamente para a fase do Gyomei depois. Então ela pediu que a Shinobu a treinasse depois que ela treinasse com o Gyomei, mas para a surpresa da usuária da respiração da flor, a Shinobu falou que não faria o treinamento dela e chama a Kanao para uma conversa bem mais séria. E nessa conversa, Kanao parecia estar um pouquinho tímida e ao mesmo tempo triste por não poder treinar com sua irmã adotiva Shinobu. E a Shinobu começou então a explicar coisas importantes que envolviam a sua irmã Kanai e o Oni que tirou a sua vida. E depois disso, não temos a conversa inteira. A cena acaba sendo cortada após Shinobu dizer que iria explicar a Kanao como matá-lo. Tamayo está em uma das casas que estava sob a proteção do Kekijutsu de Yoshiro. Então, ela estava bem relaxada porque afinal, o Kekijutsu do Yoshiro acaba escondendo a presença. Então ela ficou bem tranquila enquanto fazia várias anotações. Mas, para surpresa da Tamayo, ela acaba sendo abordada de forma surpresa por um corvo da organização de caçadores. E até hoje eu fico meio assustado com o fato desses corvos conseguirem falar como humanos. E o corvo se apresentou como mensageiro de Kagai Buyashiki e diz que ele ficou por um longo período procurando o esconderijo de Tamayo para que os dois pudessem ter uma conversa mais séria e que ele não iria fazer mal para ela. Tamayo, logicamente por ser uma Oni, ficou com a guarda alta em relação ao corvo da Demon Corp e perguntou primeiro o que o corvo estava fazendo ali. E principalmente, a gente vê que a Tamayo tem uma preocupação muito grande com o Yoshiro quando ela perguntou o que o corvo havia feito com o Yoshiro. E o corvo explicou que encontrou aquele lugar através de comunicações e que não fez nada demais com o Yoshiro, apenas o seguiu para conseguir falar com a Tamayo. Tanto que a Tamayo ouviu os passos dele no andar de cima, ficando bem mais tranquila e abaixando a sua guarda em relação ao corvo. O corvo então faz uma proposta bem interessante para Tamayo. Ele diz que dentro do Demon Corp havia uma caçadora incrivelmente habilidosa com a criação de venenos e também com a fisiologia demoníaca, se referindo à nossa Hashira do inseto Shinobu Kocho. E por fim, o corvo convida Tamayo para se unir a Demon Corp para trabalhar com Shinobu e juntos todos eles derrotarem Muzan Kibutsuji. Em seguida, vemos o rosto de Tamayo ainda um pouco assustada com aquela proposta, pensando em como seria ela, como uma Oni, ajudar a Demon Corp em uma guerra total contra o Muzan. Agora, no capítulo 132, temos um Tanjiro completamente recuperado e iniciando finalmente seu treinamento pilar, justamente na primeira fase, com o auxílio de Tengen Uzui. 10 dias depois de começar seu treinamento com Tengen, Maki, Sumi e Hinatsuru, Tanjiro ganha a autorização deles para seguir seu treinamento para a próxima fase com Muichiro Tokito. Já no treinamento de Tokito, um treinamento bem focado na coordenação motora, Tanjiro ganha a autorização do Pilar da Névoa para avançar para a fase seguinte após 5 dias. E essa cena é uma cena muito engraçada porque eu ri muito quando eu tava lendo, porque os caçadores veem o Tokito elogiando o Tanjiro e tentam meio que tirar uma casquinha para avançarem também no treinamento, e o Muichiro acaba olhando para eles bem sério e manda eles voltarem para o treinamento pois eram incompetentes, e o Tanjiro vai embora bem de fininho, como se nada estivesse acontecendo. No treinamento seguinte, Tanjiro começou a treinar com Mitsuri Karoji, um treino um pouco mais focado na flexibilidade, e é outra fase bem engraçada, pois todos os caçadores usam umas roupas parecidas com roupas de bailarinos, e mano, a Mitsuri usa toda a força dela para alongar o corpo deles, e mano, o Tanjiro fica muito engraçado mesmo nessa fase. Pouco tempo depois, o Tanjiro também avança no treinamento da Karoji, com direito a comer panquecas com a Pilar do Amor, e na fase seguinte, aí temos o brabo, o Banai Guru, nosso queridíssimo Hashira da Serpente, que aparentemente odiava, sério, ele não gostava nada do Tanjiro. E cara, quando o Tanjiro chegou na área de treinamento do Pilar da Serpente, ele viu todos os caçadores que chegaram naquela fase amarrados em mastros, praticamente fazendo parte da área de treinamento. Cara, muito assustador mesmo. E obviamente, o Obanai aqui não perdeu a chance de bater no Tanjiro,
E vimos também um pouco de sua esgrima com movimentos estranhos que pareciam meio que distorcer a espada. O treinamento dele envolvia uma luta com obstáculos. No caso, os obstáculos eram os caçadores mais fracos. Então o Tanjiro ficou com muitas dificuldades por não querer acertar seus colegas, e foi um treinamento bem difícil para ele. Mas após 4 dias, ele começou a reagir e se proteger dos golpes de Guru, até que foi aprovado no treinamento do Hashira do Serpente após conseguir cortar o Haori de Obanai. E no caminho para a 5ª fase do treinamento, que seria com o Pilar do Vento Sanemi Shinazugawa, Tanjiro finalmente se encontra com Zenitsu Agatsuma, que bem, estava muito, mas muito acabado. Claramente, o Zenitsu tinha apanhado muito no treinamento do Sanemi e descreveu o treino do Sanemi como algo infernal. Nesse momento, o Shinazugawa aparece e diz para Zenitsu voltar ao treinamento, caso contrário, ele iria matá-lo. E assim, Tanjiro coloca Zenitsu nas suas costas e resolve iniciar seu treinamento com Sanemi. E após ele se apresentar para o Hashira do Vento, Sanemi diz que não reconhece Tanjiro como um caçador. E mano, meu Deus, o Tanjiro respondeu sorrindo que estava tudo bem, porque ele também não reconhecia Sanemi como um caçador, ainda mais depois que ele machucou a Nezuko. Resultado, Tanjiro ficou mais torto do que filho quando responde à mãe. O treinamento com Sanemi é basicamente uma pancadaria sem fim, onde todos os caçadores lutam com o Pilar do Vento ao mesmo tempo, sem parar e sem descansos, por um dia inteiro, onde o único golpe do Hashira do Vento pode acabar colocando uma pessoa para dormir na hora. Enquanto andava pelos corredores da mansão Shinazugawa todo machucado do treinamento, Tanjiro vê uma discussão entre Genya Shinazugawa e Sanemi Shinazugawa. O Genya, nessa discussão, parecia estar bem tímido, e o Sanemi, muito, mas muito agressivo. Sanemi chama Genya de alguém sem talento e manda ele rodar, ou seja, sair de perto dele, sendo que o Genya só queria pedir desculpas ao seu irmão por suas palavras ruins do passado. Porém, as coisas ficaram bem sérias quando Sanemi ouve que Genya comia Onis, e o Hashira do Vento avança com raiva tentando cegar o seu irmão. Nesse momento, Tanjiro Kamado pula e tira Genya da direção do golpe de Sanemi, o que acaba gerando uma fúria gigante no Pilar do Vento. Tanjiro questiona Sanemi sobre a irmandade dos dois, e o Hashira do Vento decide tentar incapacitar tanto Genya quanto Tanjiro, e isso de uma vez só, encurtando de forma extremamente rápida a distância entre eles. E nesse momento, Sanemi solta um soco à la casa na barriga de Tanjiro, mas para surpresa do Hashira, nosso queridíssimo protagonista segurou seu punho com as mãos e encaixou um chute em sua nuca, e a partir daqui, os dois começaram a trocar golpes mais brutos, e o Genya também deu um soco no Zenitsu. Aí você deve estar se perguntando, por quê? Bom, o Zenitsu meio que comentou coisas ruins sobre o Sanemi, e isso tudo, com o soco do Genya e a briga do Sanemi com o Tanjiro, acabou gerando uma briga generalizada entre todos os caçadores da área de treinamento, e no fim, Kagai Buyashiki tomou a decisão de proibir o Tanjiro e o Genya de se aproximarem do Sanemi, e assim, tanto Tanjiro como Zenitsu pularam a fase do treinamento pilar de Sanemi Shinazugawa e foram direto para a suposta última fase com Gyomei Himejima, o Pilar da Pedra. No caminho para treinar com Gyomei, Tanjiro se questiona se o treinamento estava funcionando, e Zenitsu diz que obviamente estava, já que o Tanjiro havia conseguido lutar com o Hashira do Vento, trocando golpes e sem morrer. E em meio a essa discussão, os dois chegam à área do treinamento do Pilar da Pedra, onde se encontram finalmente com Inosuke Hashibira, e vem o Pilar da Pedra com um tronco nas costas em cima de um chão em chamas, e o Zenitsu escreveu aquilo como a área do inferno e meio que tentou fugir daquele lugar. O treinamento pilar de Gyomei era voltado para um treinamento físico, envolvendo o levantamento de objetos pesados como troncos e pedras e a resistência com a conexão com a natureza. O treino dele era dividido em 3 fases. A primeira fase era o treino da cachoeira, onde os caçadores deveriam ficar na base da cachoeira enquanto a água caía em suas costas, meio que esmagando o corpo deles. A segunda fase era o treino com os troncos, onde os caçadores deveriam se mexer carregando troncos em suas costas. E por fim, a terceira e última fase, que é o treinamento com a pedra, onde os caçadores deveriam empurrar uma pedra gigante que parecia imóvel para aprovação. E bem,
Aquele lance lá do chão em chamas meio que foi retirado pelo Gyomei do treinamento porque parecia ser um pouquinho perigoso para os caçadores normais. Vemos também que Murata já havia chegado naquela fase do treinamento e ele estava abraçado com uma pedra em estado de choque junto com Zenitsu, que também acabou entrando em estado de choque. Tanjiro percebe que a água da cachoeira era bem pesada e estava com a temperatura muito baixa, ficando surpreendido quando vê Inosuke extremamente concentrado no treinamento, parado embaixo da cachoeira. Porém, quando ele olhou com mais calma, com mais calma olhando para Inosuke, ele percebeu que na verdade o Inosuke estava meio morto. Então, o Inosuke meio que não estava mais respirando, porque a água gelada baixou a temperatura de seu corpo. Então Tanjiro reanimou Inosuke, e depois que ele reanimou Inosuke, os dois seguiram o treinamento juntos até dominarem a fase da cachoeira. Em uma conversa com Murata e outro caçador figurante que também chegou na fase do Gyomei, Murata revela que eles dois demoraram 10 dias para dominar a primeira fase do treinamento de Gyomei, e acharam incrível como Tanjiro e Inosuke conseguiram em um único dia dominar aquela fase, mostrando aqui uma clara diferença entre os protagonistas, no caso Tanjiro, Inosuke e o Zenitsu, e alguém como Murata, que é uma pessoa normal. No jantar, Inosuke diz que Gyomei é um homem totalmente diferente. O nível dele era muito maior que o de qualquer outro Hashira, declarando o Hashira da Pedra como o caçador mais forte da Demon Corp. E o Zenitsu também começou a ficar meio louco quando viu que Gyomei Himejima estava passando no fundo com uma pedra pelo menos 3 vezes maior que a pedra que ele mandou eles empurrarem, chamando Gyomei de um homem completamente insano. E assim foi o fim do primeiro dia do treinamento do Hashira da Pedra. De volta ao jantar, Tanjiro fala com Murata sobre as dificuldades de ser um pilar, e também vemos que o treinamento de Gyomei não era um treinamento obrigatório, e muitos caçadores que haviam chegado ali já haviam desistido daquele treino infernal. E 6 dias após o início do treinamento de Tanjiro, Tanjiro já havia completado a fase da cachoeira e a fase dos troncos, mas ainda não tinha movido a pedra, o que fazia ele ter sérias dúvidas sobre como aquilo seria possível, até que Genya Shanzugawa finalmente aparece de novo e comenta a nosso caçador que a marca em sua testa havia crescido e ficado mais escura. Tanjiro de primeira ficou bem surpreso com isso, porque ele ainda não havia percebido a mudança em seu rosto, já que ele praticamente se via todos os dias. E aqui temos uma fala muito importante, que é onde Tanjiro se refere à marca do caçador como uma marca de nascença, desmentindo finalmente a história do bule de chá quente. O Genya percebe que o Tanjiro está com dificuldades no treinamento do Pilar da Pedra e pergunta se Gyomei não havia explicado sobre as ações repetitivas, e o Tanjiro só responde que não. O Genya então comenta que Gyomei Himejima tem dificuldades em explicar as coisas para as outras pessoas, e começa a explicar o que o Hashira da Pedra deveria estar ensinando ao Tanjiro. Genya então responde Tanjiro, explicando que ele consegue mover aquela pedra tranquilamente, mostrando assim que aquele crescimento muscular que o Tanjiro viu no Genya durante o arco da Mansão da Borboleta não foi uma alucinação da cabeça dele. O Genya realmente estava muito grande e realmente treinou muito com Gyomei Himejima a ponto de conseguir mover aquela pedra com tranquilidade. Então Genya começa explicando, fazendo uma analogia usando o Namu Namu de Gyomei, onde basicamente ele faz vários movimentos pré-determinados para maximizar sua força física. E essa daqui é outra cena bem engraçada, porque a gente vê o Himejima escondido atrás das árvores no fundo da cena, ouvindo a conversa dos dois e tentando entender o lance do Namu Namu que o Genya falou. Após essa conversa do Genya e do Tanjiro, vemos a atuação de Muzanke Butsuji e a Lua Superior 4 Nakimi na procura por Nezuko. De forma estranha, Nakimi já havia se infiltrado na área Buyashiki com um Kekijutsu de visão que permitia a ela invocar e mover vários olhos como bem entendesse. Voltando ao treinamento pilar de Tanjiro, Genya fala um pouco mais sobre as ações repetitivas, e aos poucos, Tanjiro associa aquelas ações ao modo como a marca do caçador funcionava, e resolve que iria conseguir empurrar a pedra. Após se concentrar, Tanjiro focou somente em sua família e Kyojuro Rengoku, assim, se lembrando de tudo que passou e perdeu para chegar até ali.
conseguindo logo na sequência, depois de todas suas memórias, finalmente mover a pedra, assustando Zenitsu e fazendo Inosuke admitir a derrota para Tanjiro. Inosuke Hashibira, vendo seu entre aspas rival fazendo algo que ele não conseguiria, resolveu que não ficaria para trás. Então ele correu até a pedra e finalmente conseguiu empurrá-la após concentrar sua mente em sua comida favorita. No caso, Inosuke usou como motivação as têmporas. E depois disso, vemos Zenitsu Agatsuma, desesperado vendo seus dois amigos, terminando o treinamento primeiro que ele. Então, o pardalzinho de Zenitsu aparece do nada chamando o caçador e entregando a ele uma carta misteriosa. O conteúdo dessa carta ainda não foi nos revelado. Após acabar de empurrar a pedra, Tanjiro acaba caindo e começando a perder a consciência aos poucos. Aparentemente, ele chegou a um limite físico e ficou muito desidratado devido ao suor, e quem apareceu para salvá-lo foi Gyomei Himejima, dando água e um bule para Tanjiro. E aqui temos mais uma cena engraçada, porque o Gyomei é cego e não percebeu que o Tanjiro já havia bebido a água e estava meio que afogando o caçador. Então temos aqui uma conversa muito legal entre Gyomei e Tanjiro, onde Gyomei Himejima dá sua aprovação ao caçador e o elogia pelos feitos na Vila dos Ferreiros. Tanjiro diz que ele não poderia aceitar a aceitação de Gyomei, pois foi sua irmã Nezuko que tomou a decisão mais importante naquela ocasião, e não foi ele que decidiu salvar as pessoas. Himejima, olhando a maturidade e a falta de egoísmo do menino em sua frente, sente que Tanjiro é uma criança completamente diferente das outras. Enquanto Tanjiro agradecia pelo treinamento e aprendizado, Gyomei diz que não importa o que digam, ele aceitaria Tanjiro como um caçador. E assim, temos o flashback do passado do Hashira mais forte. Gyomei costumava cuidar de crianças em um templo, até que uma criança quebrou as regras do local e não retornou para casa antes do anoitecer, o que acabou culminando em uma grande tragédia. O garoto, que não voltou para casa, se encontrou com um demônio e, para salvar sua vida, apagou os incêndios de glicínia que Gyomei acendia no templo e trouxe um demônio para atacar as outras crianças e Gyomei Himejima. Himejima tentou protegê-las, mas todas as crianças correram de forma aleatória, sem ouvi-lo e sem correr para sua proteção, o que acabou gerando a morte de todas as crianças. Apenas uma única criança correu para se proteger com Gyomei, a pequena Sayu, e por ela, para Sayu sobreviver, Gyomei socou o demônio durante a noite inteira, até o nascer do sol, quando as luzes solares fizeram o trabalho de eliminar o demônio. Quando os outros adultos chegaram ao local pela manhã, viram uma cena horrível. Todas as crianças estavam mortas, com exceção da Sayu. Himejima estava cheio de sangue, e a única criança sobrevivente estava em estado de choque, chorando e gritando a frase: "Aquele homem é um monstro, ele as matou, ele matou todo mundo", justamente se referindo ao Oni, ou no caso demônio. Mas como o Oni havia sumido por causa da luz do sol, apenas Gyomei Himejima ensanguentado estava na cena, então ele acabou recebendo a culpa por esses crimes e acabou sendo condenado por todos à morte. Se não fosse por Kagai Buyashiki, o líder da Demon Corp, Gyomei Himejima teria perdido sua vida nesse momento, ou seja, o caçador mais forte não teria existido. Tanjiro Kamado acaba chorando ao ouvir a história de Gyomei, e o Hashira da Pedra, com as mãos em cima da cabeça do caçador, anuncia que Tanjiro Kamado estava aprovado em seu treinamento pilar. Depois de seu treino com Gyomei Himejima, como eu disse ser a suposta última fase, Tanjiro seguiu para uma fase extra que ele combinou de treinar com Gil Tomioka. Antes de partir para o encontro com Gil, Tanjiro conversou com Genya justamente sobre o Sanemi, mas o mangá, nesse momento, não mostrou pra gente as falas do Tanjiro para o Genya, então virou meio que um mistério. Tanjiro também, em meio a esse caminho, encontrou-se com Zenitsu, que desde que recebeu a carta do Pardal, estava completamente diferente e com uma cara muito séria. Zenitsu Agatsuma apenas falou ao Tanjiro: "Faça o que é necessário e o que deve ser feito". E assim, Tanjiro Kamado seguiu seu caminho, ainda preocupado com o estado em que estavam seus amigos, e principalmente com a sua irmã Nezuko, que havia sido escondida pela organização de caçadores, e ele não sabia onde exatamente ele estava ou com quem ele estava. E assim que Tanjiro se aproxima
do local em que marcou com Gyu Tomioka de treinar, temos um duelo entre Gyu Tomioka e Sanemi Shinazugawa, ou o Hashira da Água contra o Hashira do Vento. O Shinazugawa avança contra Tomioka usando a primeira forma e trinca a espada de madeira de Gyu, mas logo em seguida, Gyu Tomioka iguala a velocidade e responde com um contra-ataque, usando a quarta forma da respiração da água, que Sanemi consegue desviar até com uma certa tranquilidade. Logo em seguida, os dois usam a respiração ao mesmo tempo e colidem os dois golpes. Tomioka usa a sétima forma e Sanemi utiliza a quinta forma. Assim, as duas espadas de madeira chegam aos seus limites e acabam se quebrando, gerando um empate entre os dois caçadores. Nesse momento, Sanemi queria trocar socos com Gyu e o Tomioka não parecia tão preocupado com isso, mas o Tanjiro interferiu no confronto deles e tentou acalmar o Sanemi, falando justamente de Ohage, que com seu olfato, Tanjiro percebeu que aparentemente era a comida favorita do Shinazugawa. O Hashira do Vento até se acalmou por um segundo, mas quando percebeu que já estava falando demais, Sanemi simplesmente nocauteou o Tanjiro e colocou o nosso caçador para mimir. Tanjiro acorda com Gyu Tomioka em sua frente e os dois conversam mais um pouco sobre o Sanemi e sobre algumas histórias que Gyu com os outros pilares passou no passado, e depois de tudo isso, ambos iniciam seu treinamento juntos. Sanemi, enquanto andava pela área da mansão Buyashiki, encontra um dos olhos invocados por Nakimi, e apesar de ter ficado com a guarda alta, Sanemi não sabia exatamente o que era aquilo, e de forma quase sincronizada, vemos Muzan Kibutsuji frente a frente com Kagayo Buyashiki, aquele que ele julgou como seu principal inimigo. Na mansão, estavam Kagayo Buyashiki, Amane Buyashiki e suas duas filhas mais velhas, brincando lá de fora, enquanto Kagayo e Amane iriam conversar com o Rei dos Onis dentro do quarto de Kagaya, já que o líder da Demon Corp nessa época já não conseguia mais se mexer ou ficar de pé. O Buyashiki inicia a conversa explicando para Muzan que já era para ele ter morrido há pelo menos 6 meses, de acordo com os médicos que o atendiam. Porém, contra todas as estatísticas, ele, Kagayo Buyashiki, ainda estava vivo. Kagaya explica a Muzan que ambos possuíam a mesma linhagem, porém, por já ter passado mais de 1000 anos, eles não deveriam mais ter o mesmo sangue. Após ser questionado por Muzan sobre a família Buyashiki, Kagaya explica sobre a maldição de sua família. Ele diz que depois da transformação de Muzan em um demônio, sua linhagem acabou sendo amaldiçoada e todos que nasciam na família Buyashiki eram frágeis e simplesmente morriam jovens. Quando a família estava prestes a ser extinta, um padre fez um trato com a família Buyashiki. Em troca, os Buyashiks dedicariam suas vidas a derrotar Muzan. A igreja, para apoiá-los, iria enviar esposas para fortalecer a genética da família, criando assim mais chances de descendentes saudáveis nascerem. Porém, o Buyashiki mais velho que viveu até ali não havia passado dos 30 anos. Muzan Kibutsuji se mostra totalmente sem nenhum tipo de sentimento em relação àquilo, e fala para Kagaya que ele mesmo, vivendo mais de 1000 anos, nunca havia visto um deus ou um Buda em sua vida. Então para ele, aquilo que ele estava falando era pura bobeira. O Buyashiki então fez a pergunta que tocou no ego de Muzan. Ele perguntou ao Rei dos Onis qual era o seu sonho. Muzan não soube de imediato como responder aquela pergunta e começou a ficar meio que incomodado com aquele ambiente à sua volta. Ele estava de frente com o seu maior inimigo em sua vida, mas não conseguia sentir ódio por Kagayo Buyashiki. Ele não conseguia entender como alguém como Kagayo Buyashiki, que era o grande líder da Demon Corp, estava sozinho naquela mansão gigante. O Buyashiki então, percebendo que o Rei dos Onis não iria responder sua pergunta, volta à questão e responde a pergunta por Muzan Kibutsuji, dizendo que o Rei dos Onis queria a eternidade, e Muzan apenas confirma que era isso mesmo que ele queria, e o Buyashiki então rebate, dizendo que o sonho do Muzan nunca se tornaria realidade. O Buyashiki explica que a eternidade é puramente um pensamento humano, enquanto é rebatido por Muzan, dizendo que aquilo seria tolice. Kagaya diz que os caçadores caçam ele há mais de 1000 anos, e todos aqueles que morreram deixaram seus legados, que até hoje são carregados pela nova geração de Hashiras.
O Buyashiki diz que os caçadores odeiam Muzan mais que tudo, e esse ódio seria o ódio eterno. Muzan nunca seria perdoado. O destino dele é ser caçado pela eternidade nos pensamentos daqueles que o odeiam. O pensamento que cada caçador tem consigo e passa para frente no final de sua vida. Porém, para Muzan isso não serviria, já que tanto ele como a sua espécie seriam extintos após a sua morte. Muzan dessa vez se irrita e encurta sua distância para Kagai Buyashiki, perguntando se o líder dos caçadores já havia terminado de falar, e Kagai Buyashiki, com um grande sorriso em seu rosto, agradece Muzan por ouvi-lo. Todos os Hashiras receberam o chamado dos Corvos da Demon Corp, anunciando um ataque na área Buyashiki, e assim que Sanemi começa a se aproximar do local, a mansão de Kaguya simplesmente explode. A dor da perda de seu segundo pai para os pilares era muito clara. Todos eles, sem exceção, abriram os olhos assustados com aquela brutalidade na mansão Buyashiki. E Tanjiro novamente sentiu o cheiro de sangue, mas dessa vez junto à carne queimada de Muzan e dos Buyashikis. Então olhamos Muzan Kibutsuji com seu corpo todo deformado devido à explosão, ou seja, essa explosão foi feita por uma bomba feita por Kagai Buyashiki, e nessa bomba até mesmo tinha diversos objetos feitos de Nichirin para ferir ainda mais Muzan Kibutsuji. E quando o Rei dos Demônios menos esperava, um Kekijutsu aparece em volta de si, e esse Kekijutsu envolvia espinhos e imobilizou por um segundo Muzan. O Rei dos Onis de primeira não entendeu ao certo de quem seria aquele Kekijutsu, já que ele não reconhecia aquela arte sangue demoníaca, mas esse tempo do pensamento de Muzan foi suficiente para Tamayo se aproximar dele e socá-lo na barriga, fazendo assim sua mão ser absorvida pelo corpo do Kibutsuji. Tamayo diz que aquele Kekijutsu era a arte sangue demoníaca do homem que foi transformado no episódio 8 da primeira temporada do anime e havia sido desenvolvida para ser usada contra o Muzan, e que o que tinha em sua mão que foi absorvida era um veneno feito para transformar Onis em humanos. Então descobrimos por Muzan que quando era humana, Tamayo era uma mulher muito doente, e por causa disso que aceitou se tornar uma Oni, mas enquanto ainda estava inconsciente, ela acabou matando sua família inteira sem ter o controle de si mesma. Mas Tamayo, muito motivada, não desiste de derrotar Muzan, e diz que por isso, tanto ela como Muzan pagariam seus pecados nesse momento, ambos juntos indo para o inferno. Foi quando Gyomei Himejima foi o primeiro Hashira a chegar no local, já que ele já havia sido orientado por Kagai Buyashiki sobre o que aconteceria naquela noite. Com lágrimas nos olhos e sua bola de ferro, Himejima destrói a parte de cima do corpo de Muzan. Porém isso não era o suficiente para matar o Rei dos Onis. Mesmo sem a cabeça, Muzan se regenerou por completo, e de acordo com Gyomei, aquela era uma regeneração que nem se comparava à de qualquer outro demônio. Parecia que Muzan era o demônio mais surreal que ele já havia visto em sua vida, e isso que estamos falando de Gyomei Himejima, um cara de 27 anos e o Hashira mais velho de todos, ou seja, o Hashira com uma das maiores experiências. Se ele reconheceu Muzan como um ser surreal, quem sou eu para dizer o contrário, não é mesmo? Gyomei decidiu que a melhor opção seria bater em Muzan de forma constante até o sol nascer, e é aqui também que vemos o primeiro Kekijutsu do Rei dos Onis, que foi uma criação de arames farpados que ele tentou usar para parar o Hashira da pedra, mas sem sucesso algum. Gyomei soube lidar com esse Kekijutsu. Foi quando os outros pilares começaram finalmente a chegar à mansão Buyashiki, e Gyomei grita para avisá-los que aquele em sua frente era Muzan Kibutsuji. Todos os Hashiras instantaneamente reconhecem o Rei dos Onis, e Tanjiro Kamado grita bem alto o nome daquele que ele jurou matar no início de sua jornada. E como um verdadeiro combo, todos os Hashiras usaram suas respirações ao mesmo tempo, formando uma verdadeira nuvem de elementos em meio a golpes. Tokito usou a quarta forma, Shinobu a dança da borboleta, Obanai a primeira forma, Mitsuri a quinta forma, Gyuto Mioka a terceira forma, Sanemi a sétima forma, e por fim, Tanjiro chamou a atenção do Rei dos Onis, iluminando a noite com a sua dança Kagura. Mas antes que os golpes pudessem ser aplicados, um espaço gigantesco é criado por Nakimi, justamente sobre a área da mansão Buyashiki, abrindo assim
as portas do Castelo Infinito e separando todos os caçadores, isolando Muzan deles. Muzan anuncia aqui que hoje seria o fim da Demon Corp e Tanjiro grita que hoje seria o dia em que Muzan iria para o inferno. Muzan ouve os gritos de Tanjiro e de forma surpreendente olha para o caçador e fala as seguintes palavras: "Me pegue se puder, Kamado Tanjiro." Bom pessoal, hoje foi um vídeo bem mais longo, sinceramente estou até cansado, porém eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E o próximo arco agora é o arco do Castelo Infinito, que é um arco gigantesco e o maior arco do mangá, que eu pretendo trazer inteiro em um único vídeo, como se fosse um filme aqui no canal. Então aguardem que vocês não irão se arrepender. E agora tudo que eu peço para vocês é o seu like, a sua inscrição e cara, compartilhe esse vídeo aqui com um amigo, porque realmente deu muito trabalho para fazê-lo. E deixe aqui nos comentários a hashtag Castelo Infinito, que eu vou estar lendo, dando coraçãozinho e também vou entender que vocês querem o próximo arco. No mais, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!